Boa tarde, pessoal. Boa Boa tarde, tarde. equipe da Queen Size. Boa tarde, Samira. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para o nosso terceiro encontro. Tudo certo? Que bom que você conseguiu atender a gente hoje. Tá certo. Obrigada. Bom, eu que agradeço a atenção de vocês, a disponibilidade de tempo. Vamos lá, para a gente poder começar o nosso trabalho hoje, eu vou só alinhar algumas coisas com vocês, né? Sempre que alguém estiver falando, a gente mantém o microfone fechado, né? Para que a gente possa garantir o andamento normal da reunião, tá bom? Então, eu vou começar compartilhando. Vocês gostariam de fazer alguma observação inicial sobre o segundo encontro? Foi tudo bem para vocês? Tudo Foi ok, tudo certo, Samira. Acho que o tudo resultado certo. foi ótimo. A gente até conversou depois, fez uma reunião interna aqui. E acho que está tudo caminhando como a gente esperava mesmo. Que ótimo. Para você também, Vitor? Tudo ok. Pra gente, tudo ok. Então tá bom. Então eu vou começar com um compartilhamento de tela, né, sobre o que a gente vai trabalhar hoje, sobre o nosso assunto principal. E vocês me deem o ok, tá? Se tá tudo certinho para vocês. Tá aparecendo ok para vocês? Pra mim tá parecendo com perfeição. E também. Então tá bom. Então tá certo. Então, nós vamos começar. Qualquer observação que vocês tiverem que fazer, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento e abrir o áudio, tá bom? Vamos lá. O nosso objetivo hoje, né, o objetivo da nossa reunião de hoje, onde a gente vai falar sobre o mapeamento dos problemas, né? Então, hoje a gente vai mapear, identificar alguns problemas dentro da empresa de vocês e vamos finalizar com um plano de ação, tá certo? Então, o nosso principal objetivo hoje é ver esses problemas, qual deles tem o maior impacto, né? Impacta principalmente na questão da produtividade. A gente vai identificar os desafios que a gente precisa vencer, né? Que a gente precisa superar, para que a gente tenha alguns resultados esperados. Tudo bem? Então, nós vamos começar com um quadro, né, onde a gente vai falar sobre a priorização dos problemas, depois a gente vai partir para um outro momento, enfim, para um terceiro momento, tá certo? Começando sobre a priorização de problemas, né, eu já coloquei aqui, né, já fiz a abertura do material, onde eu coloquei o nome da empresa de vocês, o meu, enfim. Começando falando sobre a priorização de problemas, né? Vamos focar nesse primeiro quadro, né? Onde eu já adiantei aqui o processo para gente e coloquei 6 possibilidades de problema, então 6 opções onde a gente pode elencar, né? A gente pode iniciar falando e eu gostaria de saber de vocês, né, diante do nosso primeiro encontro, onde a gente fez o radar, né, ficaram algumas coisas aí para vocês poderem trazer. Depois teve o segundo encontro, onde a gente fez outras observações sobre produtividade, enfim. Nesse momento, vocês já conseguem me falar sobre 1, 2, até 6 problemas para a gente poder conversar nesse primeiro momento? Então, descrevam para mim aí, quem gostaria de começar falando? Então, Samira, eu achei muito interessante, a gente conversou sobre isso, que depois que a gente conversou com você, a gente conseguiu observar mais a empresa, né? Então, algumas coisas a gente já até identificou. Eu achei isso muito bacana, sabe? Muito Já está interessante. contribuindo para a gente. Exatamente. E o que vocês acharam aí como problema principal que vocês gostariam de trazer para essa conversa? Bom, aqui a gente tem vários problemas. Eu e Camila conversamos, identificamos vários problemas aqui e a gente pode estar pontuando cada um deles para você. Eu, pelo menos, identifico, Samira, que a gente tem um problema muito grande com manutenção das máquinas, sabe?
Máquinas a gente comprou de segunda mão, porque o nosso negócio começou recentemente, a gente precisava testar, ver como seria a parte da produção, e por conta disso, os equipamentos de segunda mão precisam de muita manutenção, troca de óleo, tá sempre um técnico, uma consultoria extra para ver qual o problema que aconteceu. Isso eu acho que tem sido um gargalo na nossa empresa. Certo. Então, com relação à manutenção das máquinas, seria o custo com a manutenção das máquinas? A frequência com que elas quebram eu acho que é exagerada, e a gente acaba gastando um dinheiro muito alto com a manutenção dessas máquinas no processo de fabricação. Ok, certo. Então, esse eu vou colocar como o nosso problema 1, tá certo? Tudo bem. Salvando aqui. E um segundo problema, um problema número 2, que vocês chegaram a observar. Qual seria? Se a Camila quiser falar agora um pouco um problema dela. A Camila caiu aqui, mas já deve estar voltando. Essas coisas técnicas sempre acontecem mesmo nas reuniões, né? Exatamente. É para a gente resolver. Então eu vou falando mais ou menos dos problemas. Okay. Ô, Samira, sabe, eu acho aqui que comparando, conversando com outros empresários de vez em quando, inclusive no encontro 2, o custo de energia da gente está muito alto, entendeu? Certo. Eu fico identificando assim, porque assim, Samira, a gente começou o negócio com 100 mil reais praticamente, entendeu? Aí a gente compramos o que deu para fazer máquinas de segunda mão, ar-condicionados que já tinham no local, Entendo. desse tipo. Então, eu identifico que existe um custo muito alto com energia, na minha opinião, conversando com os outros empresários, sabe? Para a minha empresa, para o pequeno, para o tamanho dela e para o porte dela, eu imagino que tem energia muito alta. Eu estou desconfiando desse custo de energia. Eu acho que dá para melhorar isso aí. Certo. Então, o valor da conta de vocês que vem muito alto, certo? Muito alto. Esse é o problema principal. Certo. Então, eu vou colocar como o problema 2 o consumo, né? Consumo com energia. Certo? Consumo com energia. Você gostaria de descrever melhor esse problema? Ou dessa forma mesmo? Eu imagino que esse problema é... Bom, pelo que eu pude, com os outros empresários, né, conversando mais ou menos assim, foi mais ou menos identificar o tamanho da nossa empresa, a quantidade de coisas que a gente produz, sabe? Certo. Eu achei a conta da gente um pouco salgado com relação aos outros empresários, assim. Entendi. Então, eu queria dar uma olhada nisso, entendeu? De repente, ar-condicionado, esse tipo de coisa, assim. Ver se a gente podia melhorar isso. Identificamos como um problema, assim. Ok. Agora, partindo então para um terceiro problema, né? Qual seria, assim, um outro problema que vocês gostariam de observar? Voltei aqui, pessoal, tive um problema na internet. Tudo bem, Camila, a gente tá continuando a reunião aqui, nós percebemos que você caiu realmente, mas a gente está no terceiro problema, né, onde o Vitor já fez uma observação, né? Ele falou sobre um primeiro problema, que é o custo de manutenção das máquinas, o segundo problema, que é o consumo com energia elétrica, e um terceiro problema, que a gente está nesse momento na reunião, né? Qual seria o terceiro problema para vocês aí dentro da empresa? Um outro problema que a gente identificou foi a escassez de matéria-prima. Porque com essa pandemia, acabou que, por exemplo, alguns tipos de elástico, por causa das máscaras que usaram muito elástico, e daí a gente teve uma escassez mesmo no mercado e teve dificuldade de conseguir com os fornecedores. Eu acho certo. Que é importante. Tá, então a escassez de matéria-prima, né, foi também um dos problemas que vocês estão tendo, né? Exatamente. Principalmente nesse período de pandemia. Vou colocar essa observação aqui para a gente poder ficar alinhado. Certo. Teria um quarto problema? Vocês têm mais algo a colocar aqui?
Eu acho que, de acordo com o radar lá que a gente fez também com você, a falta de digitalização dos nossos processos produtivos, eu acho que isso também acaba que a gente perde um pouco do controle, né, dos processos. Verdade. Não consegue medir muito bem. Eu acho que seria interessante a gente pontuar isso aí. Então, a falta de digitalização dos processos produtivos, né? É outro ponto bem interessante da gente trabalhar, da gente observar. Ok. Um quinto problema, vocês teriam... Queria dizer para os nossos colaboradores aí, o Cássio, o Júnior, o pessoal aí do Caixa, se vocês conseguem identificar algum problema que a gente, que empresário, não consegue identificar. Exatamente, participem com a gente. A gente tinha até, a Camila veio falar com a gente essa semana a respeito das reuniões e dos problemas que tem na empresa. Eu estava pensando um pouco e eu acho que uma coisa que a gente tem aqui operacional aqui é que a gente tem um estoque muito grande. Sim. Peças antigas que não giram e que assim a gente vai lá no estoque e não encontra as coisas. Eu acho que esse tipo de coisa aí fica lá, o material antigo e que não consegue vender. Tá certo. Então, repete para mim, fazendo favor, esse quinto problema, Bruno. Eu não sei como formular muito bem, mas alguma coisa a respeito do estoque. Sim. Nesse caso Samir, nesse caso seriam, por exemplo, a gente lança uma coleção, sempre tem umas peças ali naquela coleção que nunca vendem, entendeu? Sim. Então a gente retorna para o estoque para usar a vitrine, etc, e repor novas coleções, mostrar novos modelos, mas sempre acaba aquela pecinha ali rejeitada, que a gente não sabe como dar destino disso. Às vezes elas ficam paradas no estoque, entendeu? E a gente tem que... Estoque parado? Vender, entendeu? Esse tipo. Então, essas peças vão se acumulando no estoque e ficam ali sem destino, basicamente. Eu acho que seria o estoque com produtos encalhados, sabe? Que a gente realmente não consegue. Sim, falhou um pouquinho o áudio com o Bruno, por isso que eu fiquei um pouco na dúvida, mas então estoque com produtos encalhados, certo? Isso. Um sexto problema, então, para a gente conseguir fazer um levantamento produtivo aqui de problemas, né? Produtivo no bom sentido, de problemas. Então, qual seria o sexto? Eu acho que, ainda falando da questão do fornecimento, nós tivemos muito atraso do prazo de entrega dos fornecedores, e aí isso acabou atrasando a nossa produção. A gente conseguiu criar a coleção, mas foi muito complicado, assim, foi um momento de tensão mesmo que a gente enfrentou esse tempo. Sim, sim. Então, atraso, né, do prazo de entrega dos fornecedores. Tá certo. Fica um texto bem desenvolvido, atraso no prazo, né? Bom, diante desses pontos aqui, né, desses 6 pontos, vocês querem mudar algum de lugar? Talvez, né? O consumo de energia em primeiro, enfim, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que tá bom. Tá certo assim, né? Tá bom. Então, vamos lá. Com relação ao impacto nos custos, né? Porque nós levantamos os problemas, então nós descrevemos os potenciais problemas identificados pela equipe, né? Por vocês, que a gente pode entender, que a gente pode gerar algum tipo de inovação. Analisando, então, esses problemas aqui, vamos pensar na questão de custos, né? O quanto que cada problema desse impacta nos custos. Então, a gente vai avaliar o quanto o problema eleva os custos da empresa. Observando com relação ao custo de manutenção das máquinas, né? O problema que é o nosso problema 1. Ele tem um impacto alto, um impacto médio, um impacto baixo ou nenhum impacto? O que vocês me dizem com relação a isso? Eu acho que é um impacto médio, né? É um impacto médio, né? Fica mais ou menos nessa posição, né? Isso eu acho que tá bom. Ele não, porque isso acontece esporadicamente. Como é que acontece a manutenção das máquinas? Ô, Vitor, pode falar então, você a frequência a frequência com que essas máquinas quebram, na minha opinião, é muito grande, até por conta delas serem de segunda mão. Então, assim, não é que elas
chamando, são problemas fáceis, troca de óleo e etc., que vazou Sim. um produto, vazou um componente do motor e etc., Sim. mas são consertos rápidos, mas que demandam uma energia e um tempinho, mas de forma geral a produção consegue se manter, por isso que eu acho que colocá-la como média seria razoável, porque apesar delas Muito bem. quebrarem, a produção continua. Na parte Ótimo. financeira, eu tenho acompanhado esses custos de manutenção de máquinas e a questão da energia também. Uhum. Além de custo, né, é parada do pessoal, né? Então, a gente, por mês, de 2 a 3 vezes por mês, a gente está tendo atendimento para cada máquina, eu poderia dizer. Então, eleva o custo, atrapalha a produção. É uma coisa que eu já estou acompanhando há algum tempo. A questão da manutenção das máquinas não dei uma atenção 100% ainda, mas a questão da energia, depois eu vou falar mais um pouquinho, já estou estudando alguma coisa para a melhoria. Tá certo, então. Tá certo. Bom, vamos passar então para o problema número 2, né, onde é o consumo com energia elétrica. Vocês consideram que com relação aos custos, né, o impacto nos custos, ele é alto, médio, baixo ou nenhum? Nesse caso, o custo de energia eu colocaria como o alto, como o custo mais alto. É bastante desproporcional o que a gente está gastando de energia aqui. Tá certo, a gente vai conversar melhor sobre isso então. Com relação ao problema número 3, né, a escassez de matéria-prima, vocês consideram alto, médio, baixo ou nenhum? O problema foi maior na pandemia agora, né? Então eu colocaria assim como uma coisa um pouco mais, um problema mais localizado, um problema menos Baixo, global. acho que seria baixo mesmo. Tá certo. Então, um problema baixo. E aí, partindo para o problema 4, a falta de digitalização dos processos produtivos, né? Está diretamente ligado à produção de vocês, né? Enfim, eficiência aí. O que vocês me dizem? Alto, médio, baixo ou nenhum? Impacto nos custos. Lembrando que é impacto nos custos. Esse é médio, porque eu acho também. que a gente poderia, com a digitalização de alguns processos, a gente conseguiria dar celeridade e aumentar a produtividade, acabando que a gente consegue produzir mais em menos tempo, né? Entendi. Concordo. E ter números reais, né, em tempo online, em tempo real. Isso. E com relação, então, partindo para o problema número 5, né, sobre estoque com produtos encalhados, onde vocês acham que esse problema ele se encaixa aqui no impacto nos custos, né? No alto, no médio, no baixo ou nenhum? Olha, eu acho que você poderia colocá-lo no baixo. No baixo, né? No baixo. Não vejo problema nenhum. E por último, né, não menos importante... Ou se você quiser no nenhum também, porque assim, o Sebrae está aqui para nos dar ideia, de repente a gente tem uma ideia de vender esses produtos, alguma coisa assim. Sim, isso. Né, existem depois as consultorias, né, que a gente pode conversar melhor sobre elas, né? Porque são peças intactas, entendeu? Só não foram vendidas, pessoas não gostaram, diversos motivos, mas são coisas de boa qualidade. Com certeza, são peças interessantes. Então, com relação ao problema 6, né, o atraso do prazo de entrega dos fornecedores, né, onde vocês entendem, né, que ele impacta nos custos aí, alto, médio, baixo ou nenhum? Acho que baixo também, né? Porque de novo, a pandemia nos pegou muito com isso aí, com essas entregas, com essas coisas, sistema de delivery atrasou um pouco. Eu acho que geralmente a gente consegue uma coisa com fornecedor, assim, a gente não tem tanto problema. Então eu classificaria como baixo, assim. Tá certo. Bom, então, para a gente finalizar essa segunda etapa aqui da priorização de problemas, né, a gente tem os impactos nos custos, onde vocês entenderam que o problema número 2, que é o consumo com energia, ele tem um alto impacto nos custos. O problema 1 e o problema 4, né, o custo de manutenção das máquinas e a falta de digitalização dos processos produtivos, eles têm um médio impacto nos custos. O problema 3 e o problema 6, né, tem um baixo impacto nos custos. E o problema 5, nenhum impacto nesse momento, tá bom? Bom,
Até aí, tudo bem. Então, nós vamos passar para a terceira etapa, né, dessa priorização e falar sobre os impactos no faturamento, né? E para vocês, eu gostaria de entender o problema 1, aonde ele fica, né? Ele é alto, médio, baixo ou nenhum? O impacto no faturamento, ou seja, na receita de vocês, aquilo que entra, né, na empresa. O problema 1, ele impacta alto, médio, baixo ou nenhum? Acho que seria entre baixo e nenhum, né, Vitor? Eu acho que entre baixo e nenhum também. Eu concordaria em colocar o problema 1 nesse sentido, assim. No faturamento. Baixo e nenhum. Mas vocês consideram que Eu o custo de colocaria manutenção... Eu colocaria em nenhum. Nenhum? Tudo bem. Tudo bem. Quanto ao problema 2, ele estaria em qual ordem aqui? Eu acho que nesse caso do faturamento ele poderia ficar em nenhum também. Nenhum também. Não, sim. A palavra correta que a gente tem que usar aqui nesse termo, nessa situação, seria dificulta, né? Então, de certa forma, o problema 1 e o problema 2 não dificulta no faturamento, né? Não traz nenhuma dificuldade para vocês poderem ter recebimentos, né? Certo? Bom, com relação ao problema 3... Acho que aí no problema 3 é médio. Seria médio? Certo. Então, a escassez de matéria-prima, ela pode, né? Ela pode dificultar, né? Exatamente. Até porque o custo aumenta, o custo do produto aumenta para a gente e aí a gente acaba tendo que repassar esse preço. Então, eu acho que no faturamento acaba que altera, sim. E esse ano teve várias vezes que os clientes procuraram algum tipo de produto e não tinha aqui na loja, porque a gente não tinha conseguido a matéria-prima e aí não conseguiu produzir. Importante colocação. Importante colocação, Bruno. Bom, então com relação ao problema 4 agora, onde vocês acreditam que ele encaixa aqui? Né, no alto, a Camila concorda comigo. Sim. Vou deixar ela responder isso. Acho que é médio. Eu ia dizer isso mesmo. Eu acho que médio, Camila. Eu acho que eu faria isso como médio. É médio. Então, a falta de digitalização nos processos pode dificultar, né? Exatamente. Médio, certo. O problema 5... Aí, Samir, eu acho que nesse P4 aí, até a questão da falta do e-commerce, né? A gente vai pensar nisso mais para frente. Certo. Então, o problema 5 seria alto, médio, baixo ou nenhum? Eu acho que o 5, nesse caso, poderia ficar como alto. Alto, né? Certo. E o problema 6, atraso do prazo de entrega dos fornecedores. Acho que o 6 é médio também. Essa relação aí com o fornecedor seria médio. Seria médio também, tá certo, né? Vitor? Vocês concordam, meninos? Eu concordo. Eu acho que médio é bastante razoável colocar essa medida aí. Entre baixo e médio, isso. Tá certo. Bom, então, nós finalizamos essa etapa aqui de priorização de problemas, né? Tendo essa visualização aqui, né? Nós identificamos 6 problemas, a gente conseguiu colocar, né, prioridade neles, né, em cada impacto que eles né, na verdade, colocar eles na posição de alto, médio, baixo ou nenhum, né, o quanto de impacto eles dão para custos ou para faturamento. Alguma dúvida até aí? Para vocês tá tranquila essas informações? Tá tranquilo. Não, tá ótimo, tá bem claro. Tá certo. Então, nesse momento, a gente vai passar para um próximo slide, ok? Ok.